Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de fevereiro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita, o livro Nosso Lar. E hoje nós devemos iniciar o capítulo 43, intitulado Em Conversação. Eu vou lhe solicitar para o nosso amigo Augusto fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, como sempre te agradecemos por esse encontro, onde amigos se reúnem para refletir sobre teus ensinamentos e te rogamos que tu possa nos intuir para tirarmos todos os ensinamentos necessários, que possamos, intuído por Ti, também nos esforçarmos para pô-lo em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos as palavras do governador, dirigidas principalmente aos trabalhadores do Ministério da Regeneração, onde ele exortava todos ao trabalho, à luta contra o medo, a investir na coragem e solicitava que 30 mil trabalhadores para a luta de defesas de nosso lar, que não precisa... era imprescindível que fizessem a prevenção e não esperar que o mal chegasse até eles. Então ele exorta todos ao trabalho e pede a colaboração de todos nesse instante, com bom ânimo e sem medo. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Em Conversação, capítulo 43. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: nosso irmão Tarcísio irá fazer a leitura, emprestando a sua voz para Tobias. André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30 mil servidores vão ser convocados para vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Então, destarte, ou seja, desta forma, na retaguarda serão muitos grandes os claros, ou seja, os lugares a preencher, tá? Depois da fala do governador, sensibilizou o coração da multidão. Então, 30 mil são muitas pessoas. Então, ele também, tadinho, mal começou no trabalho, já se arvorou também, para você ver como o governador sabe tocar o coração de todo mundo. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro, bem-humorado, acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Então vamos ter um curso aí contra o medo. Eu acho interessante esse curso contra o medo e a gente percebe que isso está muito presente ainda até hoje, porque muitas pessoas, por conta do medo, surtaram, enlouqueceram.
Então hoje nós também ainda estamos vivendo, finalizamos a pandemia, eis que chega aí um movimento de uma guerra, que está bem distante da gente, mas que o povo aqui já está meio que desesperado. Então você vê aí o medo, o quão isso nos traz desequilíbrios de ordem emocional. Nesse íntere, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação, ou seja, a delegação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Indagou ele: Conhece você o ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Diz André Luiz: Não tenho esse prazer. Replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Vamos ao seu encontro. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo de minhas relações pessoais. Então nós temos aí, lembra que nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial e nós acabamos de saber que o senhor Benevenuto veio de onde, gente? Da Polônia. Lembra que ela está sendo atacada por quem? Pelos alemães. Então tudo começou nessa invasão dos alemães à Polônia. Então o senhor Benevenuto, obviamente espírito, acabou de retornar da Polônia e ele vai nos contar com o que ele se deparou nesse ataque dos alemães à Polônia. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias, trocavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. Olha aí a recepção do senhor Benevenuto com André Luiz. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Comentava Benevenuto em tom grave. Muito doloroso o quadro que vimos, habituados ao serviço da paz na América. Nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Então aí o senhor Benevenuto, ministro, trazendo as suas impressões do que ele viu na Polônia. Ele está vinculado, como ele diz aqui, habituado aos serviços da paz na América. Então ele estava envolvido nesse trabalho. Lembra que aqui é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então nós temos um número muito grande de espíritos trabalhando a religiosidade, trabalhando, nos ajudando. Nesse trabalho mesmo que nós realizamos, a gente tem espíritos amigos nos ajudando nesse trabalho da paz. E aí eles foram chamados, imagina, eles foram chamados para também auxiliar na Europa, em particular agora na Polônia. Então, mesmo espíritos trabalhando nas colônias espirituais da América, foram convidados para comparecerem e ajudarem lá. E ele diz aqui que tudo é obscuro, tudo difícil, não se podem ali esperar claridade de fé nos agressores. Então, quem era o agressor? Os alemães. Então, não espere nenhum cadinho, nenhum lugarzinho, porque nós sabemos que para um espírito influenciar outro é necessário que haja entre ambos o quê? Sintonia. Então, ele não encontrava essa sintonia nos corações dos alemães.
Tampouco na maioria das vítimas, que estavam o quê? Desesperadas. Aí entra o medo, o desespero. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso campo mental. Não te desespera, não vá perder a fé, confia na misericórdia divina. E confiar na misericórdia divina, gente, não é confiar de que nada vai acontecer. É confiar na misericórdia divina que aconteça o que acontecer, o papai estará com a gente. Por mais que a gente tenha que passar por situações muito dolorosas, Deus estará conosco nos ajudando, porque se nós formos chamados a grandes testemunhos, que nós possamos ser dignos desse chamado. E se nós passarmos por sofrimento, nós não estamos passando porque somos vítimas, nós estamos passando porque precisamos, ou no processo de expiação, ou no processo de provação. Então, confiança em Deus aconteça o que acontecer, Pai, eu sei que o Senhor estará comigo. E eu sei também, Pai, que ninguém é vítima de nada. Então, esse pensamento nos dá uma lucidez e um equilíbrio. E isso sim facilita com que a gente possa receber a influência dos espíritos nobres, estando em sintonia. Por isso que ele diz a vítima que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças, porque eles estão ali a trabalhar, a se esforçar, mas infelizmente sem nenhum resultado. Desde o começo do meu ministério, diz o senhor ministro Benevenuto, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Nunca vi. E ele diz assim, desde o começo do meu ministério. Perguntou um dos companheiros com interesse. E a comissão demorou-se muito por lá? Ajuntou o ministro, porque ele lembra que ele estava em uma comissão. Todo o tempo disponível. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o a que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destrói edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos constritou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias. Dominados, na maioria, por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Então, nosso irmão Augusto, prestando a voz ao ministro Benevenuto, e o ministro vai nos mostrando aqui a psicosfera do ambiente e a condição espiritual daquele ambiente da guerra. A tia já trouxe aqui o Livro dos Espíritos, nós estudamos aqui as questões que vêm nos falando sobre a guerra. A questão do Livro dos Espíritos 541, 546, 547, 548 vai nos falando da condição dos espíritos em uma guerra.
como eles se deparam com a vida espiritual. Então aqui diz o senhor Benevenuto: o chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente apoiando ali a tarefa. Por quê, gente? Porque lembra que ele falou? Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Então, nós estamos ali, mas então, já que ele não está sendo válido, por que permanecer no lugar desse? Aí ele diz aqui, permanecermos exclusivamente atidos à tarefa. Para quê? Para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Fiquem aí para vocês aprenderem. Então não vamos perder essa oportunidade. Se não podem ajudar, porque as pessoas não querem, aprendam com tudo isso. Enriqueçam o seu mundo íntimo com essas lições, porque eles vão acompanhar tudo o que acontece na guerra e paralelo a uma guerra quando se fala de mundo espiritual. Eles vão ver a decadência humana, eles vão ver processos obsessivos, eles vão ver influências a governadores, a presidentes, a generais. Você tem noção do que é ver tudo isso? Então a gente percebe que no mundo espiritual o aprendizado é na prática. Então, já que está acontecendo uma guerra, vamos lá para aprender. Para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Se não tem lugar melhor nesse momento para a gente aprender tudo isso. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Eles estão na condição de alunos. E ele diz abnegados servidores que estão lá fazendo trabalho. Tinha gente trabalhando. Lógico, é aquilo que a titia falou ainda há pouco. Nós nunca estamos abandonados. Somos nós que, através do desespero, nos abandonamos e abandonamos a misericórdia divina. Lembra sempre disso. Para que haja uma influência, é necessário que haja uma sintonia. Se tu estás desesperado, amedrontado, você está na ausência da fé. Logo, você não tem como receber a influência de espíritos superiores. Você está em sintonias com espíritos inferiores e que vão te enlouquecer. Porque esses irmãos de ordem inferior, como nós também ainda somos, eles sentem prazer em destruir. Porque eles são invejosos, egoístas, orgulhosos. E esse orgulho diz, se eu sou da terceira, você também será. Então a gente tem que sempre lembrar disso. A gente estuda sobre sintonia, mas na prática do dia a dia a gente esquece. Então, com quem eu estou em sintonia na hora do desespero? Na hora que a vida me chama ao testemunho? Apesar do ar asfixiante, todas as tarefas assistenciais imediatas estão funcionando. Saturado de vibrações destruidoras. O ambiente psíquico da Polônia. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. O que o senhor Benevenuto está falando? Eu não tenho como descrever para vocês o inferno de uma guerra no mundo espiritual. Então, o que a gente vê, a gente já se assusta. Imagina aquilo paralelo. A quantidade de espíritos perversos. E a condição desses irmãos encarnados que desencarnam no estado de loucura. As palavras são muito fortes. Ele diz indescritíveis. De indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas, perversas. Aí ele diz, vi homens inteligentes, instruídos, localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. O que é isso? Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Nisso são os civis, homens, mulheres, idosos, crianças. Os refugiados, que nós vivemos isso, aquele desespero tentando entrar na Europa, aqueles barcos
cheio de irmãos nossos. Eles vinham de onde? Qual era o país que eles estavam fugindo? Da Síria. Lembra disso? Tem uma imagem de uma criança que ela foi resgatada. Ela só tremia. O olhar da criança já enlouquecido. 4, 5 aninhos. E ela só tremia. Isso é muita perversidade. Mulheres que são abusadas sexualmente. Até jovens são abusados em praça pública por outros soldados. Jovens, meninos. Então, tudo isso aqui o seu Benevenuto deve ter visto. Por isso é que ele usou esse termo, ele diz assim: como na guerra evidencia o espírito humano a condição de alma decaída. Por que decaída? Porque nós somos filhos de Deus. A nossa essência é divina. E no movimento desse, mostra a tua queda. E como essa vibração é densa, se você tem tendência, você acaba se contaminando. E começa a fazer coisas que tu nunca imaginava que teria coragem de fazer. Então ele diz, aos fluidos venenosos da metralha, casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Impossível qualquer auxílio. Porque as emanações pestilentas do ódio é resultado do quê? Justamente aí eu vou pegar os nossos irmãos da Polônia sendo atacados na época pelos alemães. Qual era o movimento dos poloneses? De ódio. O que mais nos contristou, nos entristeceu, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais dos agressores, ou seja, dos alemães, compelido a ser empurrado pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas. Forças tenebrosas. Ele está falando aí da ação espiritual sobre eles. Fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar. Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Então alguém indagou, né? Poxa vida, mas não tem como recolher esses soldados alemães para esclarecê-lo da situação? Ele diz, olha, um louco passivo, você consegue tratá-lo dentro de uma casa, mas um louco agressivo, você tem que levá-lo para o manicômio. Então, não haveria possibilidade de orientar. Às vezes a gente diz assim, por exemplo, o livro Pensamento e Vida, que quando o Emmanuel apresenta o livro, ele diz que é uma cartilha que é estudado no mundo espiritual antes dos espíritos reencarnarem. E alguém nos perguntou na época, tia, todos nós estudamos? Claro que não, porque poucos de nós temos a lucidez no mundo espiritual. Muitos de nós reencarnamos, às vezes, das portas dos umbrais ou das portas dos vales, das cavernas, e reencarnamos. Então, não é uma regra que todos os espíritos tenham consciência e vão participar de estudos antes de reencarnar. Isso ainda são poucos. É igual aos encarnados. Valendo-se do ligeiro intervalo, outro companheiro opinou. É quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado com a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos. Definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos. E o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente
da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Fala muito forte, mas muito direta e muito autêntica. Então, poxa vida, mas a Europa é um lugar de tanta intelectualidade, onde existiu tanta gente inteligente, como ele fala aqui, com tantos patrimônios culturais, e de repente se arvorar a uma guerra, algo tão animalizado, sabe? Tão vil. Falta de preparação religiosa, meus amigos. Puxa, mas a Europa é falta de preparação religiosa? Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. E hoje nós, os pais, estamos capengas com isso. A gente se preocupa com a parte intelectual dos filhos por conta da parte acadêmica, mas nós não nos preocupamos e ocupamos com preparar o filho para devolver a Deus. Com a parte religiosa, aí a gente tem esses profissionais incompetentes, extremamente indiferentes com a vida humana. Sabe por quê? Porque faltou a base, a religião, você faltou moralizar os seus filhos. Então ele fala aqui da Europa. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o seu sacerdócio será sempre divino. Quando é que ela é? Quando cuide essencialmente da verdade, essa verdade, esse V maiúsculo, da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização, porque nós sabemos que a igreja esteve envolvida muito mais com a parte política do que com a parte moral, que é a sua responsabilidade. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração por conta da túnica. Não, porém, não pode inspirar a fé e a confiança. Perguntou abruptamente um dos circunstantes, porque lembra que nós temos aqui um grupo, e André foi mais um que adentrou, acompanhado de Lísias. Mas e o espiritismo? Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: O Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Agora vai mexer com nós, os espíritas. O espiritismo é a nossa grande esperança, é a terceira revelação, gente. Por todos os títulos, ele é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, a terceira revelação, uma dádiva, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Nós espíritas. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos, os espíritas, aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos.
Então, lá era o sacerdote, aqui você idolatra o palestrante. Lá era o demônio, aqui é o obsessor. Lá era o inferno, aqui a gente chama de umbral. E é totalmente equivocado, porque umbral é porta de entrada, é um período de transição. Lá era o demônio e aqui os obsessores. Então a gente começa a repetir erros do pretérito quando se fala de religião. A gente é capaz de fazer a caridade com o único intuito da troca. Então, novamente, a gente está comprando indulgências, achando que isso vai resolver para salvar o mundo espiritual, para a gente ir para o nosso lar, como dizem, né, o povo. Então, a gente percebe que, apesar de estar numa nova doutrina, a pessoa não abriu os olhos para ver essa doutrina. Não consegue fazer um estudo sério. Há pessoas que acham que basta sentar, assistir uma palestra que está quite. Que antes ela ia para assistir uma missa, hoje ela vem assistir uma palestra e ela toma água fluidificada que substitui a hóstia. Então a gente percebe que a pessoa não conseguiu entender ainda a verdade, ela não tem olhos de ver. E fora aquelas pessoas que buscam a doutrina apenas por conta do fenômeno e não dão, como ele diz aqui, nada de si. O que é dar algo de si? Faça a sua reforma moral. Luta aí contigo, no teu mundo íntimo. Porque a gente não pode fazer do espiritismo o que nós fizemos no passado, de bater ponto na igreja todo domingo e achar que está quite com Deus. Eu cumpri o meu dever semanal. Não está. A única forma é quando nós realmente modificarmos a nossa vida no cotidiano. Senão nós somos hipócritas e estaremos novamente repetindo os erros do passado. Não cabe, eu digo que tem certos erros que não cabe mais ao espírita. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmo. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes da doutrina procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Porque você vai, busca um médium, o pessoal adora, né, fazer essas curas, mas por que você não busca? Por que você não ora? Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, a passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Olha, eles procuram trabalhadores espíritas sérios, comprometidos, e nós não temos, é pouco, gente. Os espíritas não são comprometidos com o trabalho que abraçou. A gente não é comprometido nem com estudo. A gente vem quando dá. E se não tiver coisa nenhuma para fazer, porque se tiver a gente larga tudo e vai. A gente não se prepara para dirigir o grupo, não faz. Então eles caçam trabalhadores comprometidos. E ele diz, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Que lindo, né, Augusto? Façamos nós a nossa parte. E aí nós vamos poder permanecer em paz, porque o Senhor fará a parte dele. Esses nossos serviços são astronômicos, são de grandes proporções. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Todo homem. Então, aquele que está atacando, está matando, ele é semente da divindade. Um dia vai brotar. O que a gente sempre tem que lembrar, meus irmãos, a titia sempre fala isso. O terrícola não é parâmetro da criação. Às vezes a gente acha que todo o processo de evolução, apesar da pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou,
Todos teremos que passar pela fila do mal. E a resposta, pela fila do mal, não. Pela fila da ignorância, ou seja, todos passam pela fila do não saber, de ignorar, porque a gente está num processo de evolução. Mas não é uma regra para nós sermos bons, termos que passar pela fila do mal. Nosso Senhor Jesus diz que é só uma ovelha que se desgarrou. Então, dentro da criação divina, a maioria, 99%, quando Deus cria, segue o caminho do bem. Somos nós, os burros, os ignorantes, os idiotas, que nos matamos uns aos outros e que temos a certeza que tudo aqui na Terra é nosso. Então é só 1% que tem esse comportamento inadequado e que traz muita dor. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Eu acho interessante esse curso contra o medo e a gente percebe que isso está muito presente ainda até hoje, porque muitas pessoas, por conta do medo, surtaram, enlouqueceram. Então hoje nós também ainda estamos vivendo, finalizamos a pandemia, eis que chega aí um movimento de uma guerra que está bem distante da gente, mas que o povo aqui já está meio que desesperado. Então você vê aí o medo, o quão isso nos traz desequilíbrios de ordem emocional. Lembra que aqui é o coração do mundo, a pátria do evangelho. Então nós temos um número muito grande de espíritos trabalhando a religiosidade, trabalhando, nos ajudando. Nesse trabalho mesmo que nós realizamos, a gente tem espíritos amigos nos ajudando nesse trabalho da paz. Porque a gente tem que ter muito cuidado com o nosso campo mental. Não te desespera, não vá perder a fé, confia na misericórdia divina. E confiar na misericórdia divina, gente, não é confiar de que nada vai acontecer. É confiar na misericórdia divina que aconteça o que acontecer, o papai estará com a gente. Por mais que a gente tenha que passar por situações muito dolorosas, Deus estará conosco nos ajudando, porque se nós formos chamados a grandes testemunhos, que nós possamos ser dignos desse chamado. E se nós passarmos por sofrimento, nós não estamos passando porque somos vítimas, nós estamos passando porque precisamos, ou no processo de expiação, ou no processo de provação. Então, confiança em Deus aconteça o que acontecer, Pai, eu sei que o Senhor estará comigo. E eu sei também, Pai, que ninguém é vítima de nada. Então, esse pensamento nos dá uma lucidez e um equilíbrio. E isso sim facilita com que a gente possa receber a influência dos espíritos nobres, estando em sintonia. Então, não vamos perder essa oportunidade. Se não podem ajudar, que as pessoas não querem, aprendam com tudo isso. Enriqueçam o seu mundo íntimo com essas lições. Então a gente percebe que no mundo espiritual o aprendizado é na prática. Então já que está acontecendo uma guerra, vamos lá para aprender. Nós nunca estamos abandonados. Somos nós que, através do desespero, nos abandonamos e abandonamos a misericórdia divina. Lembra sempre disso. Para que haja uma influência, é necessário que haja uma sintonia. Se tu estás desesperado, amedrontado, você está na ausência da fé. Logo, você não tem como receber a influência de espíritos superiores. Você está em sintonias com espíritos inferiores e que vão te enlouquecer. Porque esses irmãos de ordem inferior, como nós também ainda somos, eles sentem prazer em destruir. Porque eles são invejosos, egoístas, orgulhosos. E esse orgulho diz, se eu sou da terceira, você também será. Então a gente tem que sempre lembrar disso. A gente estuda sobre sintonia, mas na prática do dia a dia a gente esquece. Então com quem eu estou em sintonia na hora do desespero? Na hora que a vida me chama ao testemunho? Eu não tenho como descrever para vocês o inferno de uma guerra no mundo espiritual. Então, o que a gente vê, a gente já se assusta, imagina aquilo paralelo. A quantidade de espíritos perversos. E a condição desses irmãos encarnados que desencarnam no estado de loucura. Nunca, como na guerra,
evidencia o espírito humano na condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas, perversas. Por que decaída? Porque nós somos filhos de Deus, a nossa essência é divina, e no movimento desse mostra a tua queda. E como essa vibração é densa, se você tem tendência, você acaba se contaminando e começa a fazer coisas que tu nunca imaginava que teria coragem de fazer. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Todo homem. Então, aquele que está atacando, está matando, ele é semente da divindade. Um dia vai brotar. O que a gente sempre tem que lembrar, meus irmãos, a titia sempre fala isso. O terrícola não é parâmetro da criação. Às vezes a gente acha que todo o processo de evolução, apesar da pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, todos teremos que passar pela fila do mal? E a resposta, pela fila do mal, não. Pela fila da ignorância, ou seja, todos passam pela fila do não saber, de ignorar, porque a gente está num processo de evolução. Mas não é uma regra para nós sermos bons, termos que passar pela fila do mal. Nosso Senhor Jesus diz que é só uma ovelha que se desgarrou. Então, dentro da criação divina, a maioria, 99%, quando Deus cria, segue o caminho do bem. Somos nós, os burros, os ignorantes, os idiotas, que nos matamos uns aos outros e que temos a certeza que tudo aqui na Terra é nosso. Então é só 1% que tem esse comportamento inadequado e que traz muita dor. Poucos de nós temos a lucidez no mundo espiritual. Muitos de nós reencarnamos, às vezes, das portas dos umbrais ou das portas dos vales, das cavernas, e reencarnamos. Então, não é uma regra que todos os espíritos tenham consciência e vão participar de estudos antes de reencarnar. Isso ainda são poucos. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. E hoje nós, os pais, estamos capengas com isso. A gente se preocupa com a parte intelectual dos filhos por conta da parte acadêmica, mas nós não nos preocupamos e ocupamos com preparar o filho para devolver a Deus. Com a parte religiosa, aí a gente tem esses profissionais incompetentes, extremamente indiferentes com a vida humana. Sabe por quê? Porque faltou a base, a religião, você faltou moralizar os seus filhos. Nós sabemos que a igreja esteve envolvida muito mais com a parte política do que com a parte moral, que é a sua responsabilidade. Nós espíritas, apesar de estar numa nova doutrina, a pessoa não abriu os olhos para ver essa doutrina. Não consegue fazer um estudo sério. Há pessoas que acham que basta sentar, assistir uma palestra que está quite. Que antes ela ia para assistir uma missa, hoje ela vem assistir uma palestra e ela toma água fluidificada que substitui a hórtia. Então a gente percebe que a pessoa não conseguiu entender ainda a verdade, ela não tem olhos de ver. E fora aquelas pessoas que buscam a doutrina apenas por conta do fenômeno e não dão, como ele diz aqui, nada de si. O que é dar algo de si? Faça a sua reforma moral. Luta aí contigo, no teu mundo íntimo. Porque a gente não pode fazer do espiritismo o que nós fizemos no passado, de bater ponto na igreja todo domingo e achar que está quite com Deus. Eu cumpri o meu dever semanal. Não está. A única forma é quando nós realmente modificarmos a nossa vida no cotidiano. Senão nós somos hipócritas e estaremos novamente repetindo os erros do passado. Não cabe, eu digo que tem certos erros que não cabe mais ao espírita. Eles procuram trabalhadores espíritas sérios, comprometidos, e nós não temos, é pouco, gente. Os espíritas não são comprometidos com o trabalho que abraçou. A gente não é comprometido nem com estudo. A gente vem quando dá. E se não tiver coisa nenhuma para fazer, porque se tiver a gente larga tudo e vai. A gente não se prepara para dirigir o grupo, não faz. Então eles caçam
trabalhadores comprometidos? Por que você não busca? Por que você não ora? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, agradecemos aos amigos espirituais que aqui estão, por nos inspirar e por conduzir esse trabalho que fazemos, que realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. Graça te damos, amado Mestre.